Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Dico Zimmer, estou falando aqui da Zimmer Estates em Marbella. Hoje eu vou falar sobre 3 pontos importantes que eu aprendi trabalhando e investindo em imóveis já há 15 anos e que você também pode utilizar para ganhar dinheiro com imóveis, mesmo se você não trabalha com imóveis. Ou seja, você pode ser um corretor ou dono de uma imobiliária e pode aprender com essas informações, mas também você pode aprender a investir em imóveis e a longo prazo você pode criar uma renda, né? Pode criar assim uma forma de ganhar dinheiro, que é o ramo imobiliário. E a gente sabe que muitas pessoas, as pessoas ricas, muito ricas, investem em imóveis, certo? Então hoje eu por exemplo, aqui tenho um sócio, né, que é um suíço, ele já está há 35 anos trabalhando com imóveis. Eu também estou aprendendo com ele tem uma construtora, né, já está construindo algumas casas, vai começar a construir imóveis aqui também. E no Brasil eu ainda tenho uma empresa, né? Já faz mais de 10 anos que eu tenho essa empresa, uma construtora. Ano passado a gente construiu alguns imóveis lá e também eu vou falar um pouco sobre isso, toda a minha trajetória, né? Eu comecei como corretor, depois comecei a construir casas, depois comecei a fazer loteamentos e eu tive um grande aprendizado com isso. No ramo imobiliário muitas vezes a gente paga caro para aprender, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi. E eu estou aqui hoje compartilhando com vocês porque eu sei que eu posso agregar alguma coisa para você que está aí me ouvindo, e eu também sei que eu aprendo bastante quando eu estou ensinando alguma coisa, certo? Quando eu comecei a trabalhar com imóveis, eu comecei em Florianópolis e eu mudei a minha mente, o meu mindset. E isso eu acho que é o principal ensinamento, é você trabalhar o seu mindset, configurar a sua mente para o sucesso. Ou seja, principalmente reconfigurar a sua mente, porque nós temos crenças limitantes muito fortes, né, que são inconscientes e a gente não percebe isso. Quando eu comecei a fazer alguns cursos de PNL lá em Florianópolis, na Meta Processos, eu acho que eles ainda têm os cursos lá, eu comecei a questionar muitas coisas, né, que eu acreditava que eram verdades. E esse curso, né, de PNL é um curso meio extensivo, assim, era toda semana, né, e tal, por 6 meses. Aquilo começou a mudar minha mente, eu comecei a entender, encontrar o caminho certo, né, sentir o caminho certo também para ter sucesso na vida, porque às vezes a pessoa está com uma ideia de fazer uma coisa, mas não é aquele o caminho certo. Também tem a ver com a intuição, né, a gente se conhecer, sentir, né, o caminho certo para a gente ter sucesso, né, no lado profissional. E hoje o que está acontecendo? Conforme eu comentei antes, nós construímos 8 casas no Brasil ano passado, né? A gente fez uma obra lá e realmente os imóveis, assim, a gente começou a vender a 160 mil as casas, e hoje a gente tem ainda 3 casas lá, vamos colocar a venda agora por 210, os valores aumentaram bastante. Eu acho que é até interessante como os imóveis encareceram, né? O Minha Casa Minha Vida, vamos dizer assim, os imóveis mais baratos hoje no Brasil está 200 mil. E eu acho muito caro realmente, né? A construção encareceu muito. Eu estava assistindo uma entrevista agora aqui no Idealista e tinha uma pessoa ali, uma profissional do setor do ramo imobiliário, né, que nos últimos 3 anos aumentou 25% o custo da construção. Aqui na Espanha, talvez no Brasil tenha sido mais, né? E isso é uma coisa que realmente preocupa em geral o mundo inteiro, porque até dizem que ter um imóvel hoje é uma coisa de luxo realmente, né? É um luxo porque poucas pessoas podem ter. Aqui em Marbella, por exemplo, na região da onde eu estou, onde a gente mora, aqui se fala que realmente está muito caro. Se comparado aqui até Málaga, Marbella é mais caro. E eu acredito que por um lado é bom isso para quem vem morar aqui, porque seleciona muitas pessoas que vêm morar, né? Acaba diminuindo um pouco a violência, né? Se mantém a violência, assim, ela não aumenta muito, mas ao mesmo tempo dificulta para pessoas normais, né? Um jovem que quer comprar um imóvel, né? O seu primeiro imóvel, às vezes quer financiar o imóvel, fica mais difícil, né? Porque encarece. E eu tenho quase certeza de que os imóveis vão dobrar de preço nos próximos 5 anos aqui. Não porque eu quero vender imóveis, nada disso, porque eu sei que eu comecei em Florianópolis, né, em 2009, e eu sei que na época também se falava muito que os preços estavam caríssimos, mas depois de 5 anos dobrou, né, triplicou os preços desde então. E por quê? Porque Florianópolis é uma ilha, um lugar especial, todo mundo quer ter um imóvel lá, então os ricos todos de São Paulo, Rio de Janeiro, que tem dinheiro, que tem condições,
eles acabam comprando. É o que está acontecendo em Balneário Camboriú, por exemplo, né? Vocês podem ver aí os preços absurdos, né, dos imóveis aí, e só cresce. Aqui em Marbella vai ser a mesma coisa, né? Um lugar assim selecionado, o pessoal da Europa inteira vindo comprar aqui. Então assim, uma das primeiras coisas que eu diria, se você quer ganhar dinheiro com imóveis, você precisa trabalhar o seu mindset, né? Eu, por exemplo, o meu primeiro negócio que eu fiz, eu tive muita sorte também, né? Foi muito ousado o que eu fiz. Eu comprei um terreno por 70 mil no Brasil, lá perto da onde eu tinha minha academia. Na época eu trabalhava com a minha academia ainda. Era um imóvel de 70 mil reais, né? Um terreno. Eu financei todo ele no banco e 3 meses depois eu vendi por 105 mil. Ou seja, eu paguei 3 prestações, que na época era quase 2 mil reais por mês. E depois me sobrou mais ou menos uns 30 mil reais de lucro depois de 3 meses. Ou seja, eu não tinha dinheiro, eu só paguei as taxas do banco e eu ganhei 30 mil reais depois de 3 meses sem praticamente ter dinheiro para investir. Depois que eu fiz essa venda, eu comecei a pensar, pô, eu trabalhava na minha academia, né, 8 horas por dia, ganhava mal e mal, ganhava 3 mil reais por mês. E eu consegui em 3 meses ganhar 30 mil sem fazer praticamente nada, né? Só usando a minha inteligência. Depois disso eu decidi que eu ia começar a trabalhar com a minha mente para ganhar dinheiro. E desde então eu só cresci. Depois de um tempo, então, fui para Florianópolis, aprendi a trabalhar como corretor de imóveis. Trabalhei em algumas empresas grandes e isso me ajudou a aprender bastante, certo? E aí eu decidi que realmente eu ia sempre comprar imóveis para investir. Isso é uma dica que eu dou para você também. Sempre que quando você for comprar um imóvel, pensa que imóvel precisa ser um investimento, certo? As pessoas que mais ganham imóveis são os grandes fundos de investimento. Aqui nessa região tem vários, né? Eles compram muitos apartamentos de uma vez só, né? Porque daí acaba conseguindo um desconto aí de 40%, 30%. E então assim, você compra uma quantidade grande de imóveis, você consegue um grande desconto e você então no final vai ter um lucro muito bom, garantido, não tem risco. Já você que é uma pessoa única, né, uma pessoa física, vamos dizer assim, você não consegue ter esse poder de comprar vários imóveis ou pagar à vista, conseguir um desconto, mas sempre vai ter alguma oportunidade. Então fica atento a alguma oportunidade que pode aparecer na sua vida. Se você não tem algum imóvel ainda, aproveite, utilize o Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Eu fui uma das pessoas que aproveitou o Minha Casa Minha Vida. Na época, acho que foi 75 ou 90 mil, uma coisa assim, que eu comprei um imóvel, que eu utilizei o Minha Casa Minha Vida, e vale a pena porque você tem esse recurso aí que você pode ter, o subsídio, né? Ganha um subsídio, paga um juro baixo, e aí depois provavelmente você vai vender o imóvel lá na frente, um preço mais alto, você vai ganhar dinheiro, você se força para poupar um pouquinho, né? Então sempre vale a pena. No Brasil, inclusive, é mais barato comprar um imóvel. Se você for ver, quando você compra um imóvel, você vai gastar aí mais ou menos uns 4%, né? Com os custos de transferência e tal, impostos, né? Taxas de banco, etc. E aqui na Espanha, por exemplo, é 10%. Então, assim, é mais que o dobro que você gasta para transferir o imóvel para o seu nome. Então, tem esse lado negativo de comprar na Espanha, por exemplo, se comparar com o Brasil. O Brasil já tem essa facilidade. Porém, aqui os juros são mais baixos, certo? Por exemplo, no Brasil hoje, eu digo que deve estar na faixa de 10% ao ano, 9%, 10% ao ano para financiar um imóvel. Aqui, hoje em dia, está em torno de 3%, 4%, certo? Sendo que alguns anos atrás estava 1%. Estava conversando com uma amiga agora há pouco e ela comentou que dobrou a prestação dela, né? Tem alguns amigos, por exemplo, e isso aqui na Espanha, certo? Tem uns amigos que vieram agora da Inglaterra morar aqui e eles comentaram que de 300 euros a prestação deles na Inglaterra passou para 1.400. Então na Inglaterra mais que triplicou as prestações por causa dos juros que aumentaram. Então, para vocês terem uma noção de como o mercado imobiliário está um pouco virado de cabeça para baixo, né? Tá complicado assim em geral. No Brasil tem um lado positivo que os juros são mais altos, né? Você gasta menos para você transferir o imóvel. Então você precisa sempre estar atento assim, ó, compra um imóvel para investimento. Mesmo se você está buscando imóvel para morar, né, com a sua família, mesmo que é para morar, você precisa ter em mente que é um investimento. Sempre tem que ser visto como um investimento. E hoje, tá, na minha opinião, com toda a experiência que eu tenho e vendo o que está acontecendo no mercado imobiliário aqui na Espanha, por exemplo, eu tenho convicção de que os melhores negócios agora vão ser para reformar os imóveis antigos. E aí você tem que comprar assim, ó, pensa comigo,
O melhor investimento hoje é aquele imóvel que você entra e está super velho, está com cheiro ruim, está com mofo, tem que trocar quase tudo, porque é o que ninguém quer fazer. Ninguém quer chegar e reformar o imóvel, só que essa parte mais difícil é onde está o dinheiro, certo? Porque ninguém quer fazer. Então isso é uma coisa que está acontecendo muito aqui, por exemplo, na Espanha, certo? Já falei em outros vídeos, é um continente mais antigo, os imóveis são velhos e por isso que está vindo muito investimento estrangeiro para cá, porque existe um potencial de crescimento gigante, investimentos nessa área, né, de reformar imóveis, né? Eles chamam de flipping, né? Flipar os imóveis. Tem empresas grandes, duas empresas bem grandes aqui, que é a Engel & Volkers, que é uma alemã, é a mais forte de toda a Europa, né? E uma empresa chamada Norma Frank, que é de suecos, uma empresa muito grande também. São duas franquias que estão expandindo muito forte aqui, e eles compram muitos imóveis, negociam, compram barato e reformam, fazem aquele estilo escandinavo, né, moderno, bonito, para que o cliente final se apaixone, entra, sabe que a maioria das pessoas quer entrar e não quer ter que reformar, quer entrar e morar, e muitas vezes eles estão certos, porque eles não têm tempo para isso, eles têm outras coisas para fazer. Então aí que está a melhor fatia do lucro de imóveis, é comprar imóveis usados que estão às vezes estão em uma condição ruim, né, que você precisa reformar. Aí que está uma grande tendência, mas claro, compre sempre de quem está precisando vender. Isso aí é uma coisa que os grandes investidores eles sempre buscam, comprar um imóvel que o vendedor precise vender, certo? Aí você vai conseguir ter um lucro melhor lá na frente, certo? Então assim, sempre que eu falo para os corretores que trabalham comigo aqui, eu gravei um curso online para todos os corretores aqui que entram na minha imobiliária, né? Um curso em inglês. Quando eles começam, eles já assistem, eu dou acesso a eles, a esse curso, para eles aprenderem, né, exatamente como a gente trabalha, algumas técnicas e tal. Então é importante você sempre ter em mente que trabalhar com imóveis é longo prazo, lucratividade a longo prazo. No meu caso, por exemplo, eu comecei a trabalhar já faz bastante tempo, né? Comecei como corretor de imóveis em Florianópolis, depois eu fui para minha cidade feliz lá no Rio Grande do Sul. Eu abri a minha imobiliária, aí depois de 2 anos que eu abri minha imobiliária, eu comecei a construir casas, né? Casas de baixo padrão, por Minha Casa Minha Vida. Eu sempre gostei de investir em imóveis baratos, porque eu sei que se vende muito mais fácil, certo? Mas também hoje em dia existe um nicho muito bom, que é imóveis de alto luxo, que são imóveis para pessoas assim que têm muito dinheiro, e essas pessoas, quando elas gostam do imóvel, o preço não significa muito, entendeu? Não é uma objeção, porque quando elas gostam, elas pagam o preço. E já os imóveis mais de baixo padrão, mais baratos, são mais fáceis de vender, mas é um público um pouco diferente, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto do público mais humilde, mais simples, mais imóveis baratos. São pessoas às vezes muito mais fáceis de lidar do que aquele rico lá que se acha o tal, né? A gente sabe que tem vários por aí, né? Então assim, lembra, trabalhar o seu mindset, né? Investir sempre pensando no longo prazo. Depois que comecei a construir casas, apareceu uma oportunidade de eu fazer um loteamento, né? Quem não sabe, loteamento é você pega lá, comecei o meu primeiro loteamento 4 hectares, eu conversei com os donos, e os donos me forneceram a terra deles de 4 hectares, né? E aí eu investi toda a infraestrutura junto com um parceiro investidor, né? Ele colocou dinheiro, eu coloquei o trabalho, e a gente fez um projeto de um loteamento que levou 5 anos. Porque eu não tinha experiência, acabou levando 5 anos. Eu poderia ter feito em 3 anos, né? Mas mínimo 3 anos para fazer um loteamento, né? Às vezes, talvez até com 2 anos se consiga. Mas caso você tenha, por exemplo, ideia de fazer isso, de fazer um loteamento, precisa de alguma assessoria, você pode entrar em contato comigo. Eu vou começar agora a falar no meu, eu tenho um outro canal, o Dico Zimmer, que eu vou começar a falar sobre investimentos imobiliários. Eu vou ensinar tudo que eu sei para os corretores de imóveis também, porque é uma coisa que eu gosto realmente de passar essa informação. E loteamentos é algo assim que a lucratividade é bem alta, chega a ser 200%, mas é a longo prazo, 10 anos, né? Não é que nem você construir uma casa e você leva 1 ano para construir, depois você leva mais 1 ano para vender. Loteamento, você vai investir um dinheiro mais alto, geralmente, né? E você leva 10 anos para conseguir começar a ter lucro, às vezes um pouco menos, né? Mas para ter lucro mesmo, para tirar todo o investimento, pode levar 5 anos pelo menos.
Então, essa é a média, eu diria. Mas você tem um crescimento no seu patrimônio muito grande. Inclusive nós temos lá ainda 25 terrenos disponíveis lá na minha cidade. Se alguém de vocês que está assistindo aí, algum investidor, gostaria de fazer uma parceria, eu estou aberto. Eu tenho certeza de que eu tenho bons investimentos hoje. Se você quer construir uma casa, até mesmo usando financiamento, você pode falar comigo. Se você tem recursos, pode ser construído algumas casas, pode ser construído um prédio também. A gente tem lá uma parceria com meu amigo lá, o Rafael Auler, né, meu arquiteto. Ele toma conta da obra, administra a obra, então é só uma questão de achar os parceiros certos, certo? Então eu comecei como corretor de imóveis, depois comecei a construir casas, depois comecei a fazer loteamentos e hoje eu estou praticando, né? Estou aplicando tudo que eu aprendi aqui na Espanha, certo? E uma das coisas que eu aprendi também é que você tem que fazer, você tem que errar, não adianta você ter medo. Muita gente tem medo de errar e acaba não fazendo, certo? Até esse americano, esse corretor que eu tenho aqui americano aqui, ele falou para mim também assim que ele admira em mim, que ele vê que eu faço as coisas, né? Eu tenho uma atitude. Mesmo não sendo perfeito meus vídeos, eu vou lá, boto a cara e faço. Então faça isso também. Você vai errar com certeza e você vai ter que no ramo imobiliário pagar, às vezes pagar caro para aprender, né? Que nem quando eu fiz os loteamentos ali, eu tive alguns erros assim, gastei muito mais do que eu poderia gastar, porque eu não tinha experiência, e são poucas as pessoas que conseguem fazer um loteamento residencial. No caso foram 60 terrenos, e aí você tem que fazer todo um projeto ambiental, né? Toda uma aprovação com topógrafo, com geólogo, são vários detalhes, né, que depois envolve a abertura das ruas, colocação da água, colocação da parte elétrica. E isso é uma coisa que eu gosto, porque você parte do começo, né? Você tem que derrubar o mato, né? E hoje em dia é cada vez mais difícil, né? Autorização do meio ambiente para derrubar mato e tudo mais. Então assim, é uma coisa que realmente hoje me trouxe um grande conhecimento, uma grande experiência, que eu estou usando isso aqui, né? Hoje eu não tenho muitas dúvidas em relação aos imóveis aqui, e graças a Deus por isso que eu estou me dando muito bem aqui, por causa da minha experiência, por eu ter errado e pagado muito caro lá atrás. Hoje eu posso ter essa estrutura, né? Essa segurança, essa confiança para representar os meus clientes aqui. Inclusive agora tem um sócio, né? A gente vai começar a construir vários imóveis. Ele comprou agora 18 terrenos aqui para construir 18 casas. Também tem um terreno para construir 10 casas, né? Cada casa aí na faixa de 2 milhões, mais ou menos. Fora os outros negócios, né? Assim, que sempre aparecem para ele, né? Ele trabalha com um fundo de investimento também, né? E aqui é bem normal, assim, investidores ter acesso a fundos de investimento com 50, com 100 milhões de euros, né? Para poder usar e explorar esse dinheiro. Para vocês terem uma ideia, né? Eu conversando com o meu sócio aqui, o Joel, né? O nome dele é Joel. Ele paga 7% ao ano do dinheiro que ele pega. Ele tem acesso a uma boa grana e ele paga 7% ao ano, só que ele só paga os juros, ele não paga a amortização do valor que ele pega emprestado. Então eu não vou entrar em detalhes agora, explicar para vocês o que é isso, mas existem bancos aqui até que emprestam. Para vocês terem uma ideia, aqui as construtoras que constroem aqui os condomínios, né, vamos dizer de 50 apartamentos, né, um condomínio residencial novo, a maioria das construtoras, eu diria 90%, constrói com o dinheiro do banco, certo? Então depois que eles vendem, eles fazem uma parceria com o banco, e aí depois que eles vendem na planta 70% dos apartamentos, eles vão para o banco e mostram lá para o banco: ó, tá aqui, ó, vendi 70% do meu empreendimento, empresta o dinheiro. E aí o banco dá todo o dinheiro para eles construírem, e o banco dá a garantia, né, de que se alguma coisa der errado, o dinheiro é devolvido para o comprador, tá? Então existe essa segurança, tá? Muita gente fica com medo: ah, será que vale a pena comprar na planta, é perigoso? Mas aqui tem essa segurança, certo? E o banco, esses bancos aí, por exemplo, cobram 5%, só que eles cobram a amortização depois da construtora que pegou o dinheiro emprestado. É um pouquinho diferente, isso são detalhes um pouquinho mais técnicos e tal, mas como eu sei que vai ter algum investidor aí escutando esse vídeo, ou vai ter algum empreendedor, algum corretor de imóveis também, com certeza essa informação é útil para vocês, né? Eu sei que muitas pessoas que assistem o canal são pessoas que estão querendo vir para cá, né? A gente, quando começamos a pensar em vir para a Espanha, isso foi uns 3 anos antes da gente vir para cá.
Então a gente começou a fazer essa pesquisa, assistir os canais. Eu me lembro que tinha o Luiz Viajante, tinha uma outra mulher aqui em Benalmádena também, como é que é? Elis Moreno também, acho que não está mais com o canal dela, mas a gente acompanhava, né? A gente queria saber informações. Outra coisa que eu gostaria que vocês deixassem um comentário aqui nesse vídeo, o que vocês querem que eu traga aqui de informação. Eu vou entrevistar algumas pessoas aqui, né? Contadores, advogados. Inclusive, acho que amanhã eu vou gravar um vídeo aqui com um brasileiro. Tem muitos brasileiros que estão aqui já há muitos anos e são modelos, professor de capoeira, professor de jiu-jitsu, personal trainer. Eu vou entrevistar essas pessoas aí, vocês já podem deixar as perguntas de vocês aqui. Me desculpa se por acaso a gente não respondeu algum comentário, o que vocês deixaram. A gente tenta fazer o melhor aí para responder, né, essas perguntas que vocês fazem. Mas tem bastante coisa interessante em relação aos imóveis. Por exemplo, aqui tem a questão dos ocupas, certo? Ocupas, o que são ocupas? São pessoas que é um grande problema na Espanha. Pessoas invadem os imóveis, pessoas que não têm onde morar, elas invadem um imóvel que está lá fechado, não tem ninguém morando, e elas simplesmente adotam aquele imóvel, né, começam a morar ali, e depois para tirar essas pessoas do imóvel é bem complicado. Inclusive nós temos um caso aqui de um cliente meu das Filipinas. Ele esteve aqui no meu escritório, né? A gente conversou, nós estamos dando uma assessoria para eles. Depois eu vou fazer um vídeo falando mais especificamente sobre esse tema, né? A gente contratou uma empresa que se chama Desocupas, e eles cobram 4.000 euros, né? Para tirar essa pessoa que invadiu o imóvel, né? E é uma coisa assim até um pouco arriscada, vamos dizer assim, mas é até meio que liberado, assim, né? É uma coisa legal, mas é um pouco perigoso. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu achei interessante como fazer esse comentário aqui, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E se você ainda não deixou o like, deixa aquele like, deixa um comentário também. É sempre muito bom interagir com vocês aí e saber qual é a opinião de vocês sobre o assunto. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu, um abraço!